corretamente o que é servidão, nós precisamos fazer uma reflexão em nós mesmos. E nós não estamos prontos e não estamos nos envolvendo nesta preparação de nós mesmos. Você quer dizer autoconhecimento? Exatamente. Mas não é só autoconhecimento. E patrocinar mudanças. Exatamente, essa mudança que precisa existir. Não adianta a gente ter autoconhecimento, mas a gente não muda. A gente tem que se conhecer para proceder com as mudanças. O que você acha? Essa situação de servidão, a gente nunca está preparado, né? É, como você falou, a gente sempre precisando ser servido também, ser servido pela própria espiritualidade, né? Porque a gente nunca está pronto para fazer. E mesmo quando a gente se depara com a necessidade de servir alguém, de atender alguém, a gente também fica inseguro. Inseguro porque muitas vezes a gente é conduzido você falou, pela vivência, por costumes, por coisas que a gente viu em outra religião, ou coisas que os nossos pais nos ensinaram, né? E às vezes a gente fica um pouco crítico, né? Porque é muito fácil quando você vê a pessoa de longe, né? O problema de longe, é muito fácil de achar uma solução, né? Eles falam, se eu estivesse lá, eu ia fazer diferente. Então daí você já está criticando, né? Você já está levando para esse caminho Negativo, né? Então, que servidão que você vai exercer se dentro de você está criticando o ato da pessoa? Tipo assim, procurou, aí encontrou. É livre-arbítrio, vai ter que arcar com as consequências. E a gente sente isso muitas vezes, certo? Não sou só eu, tenho certeza que muitas vezes passa pela cabeça de vocês quando vê alguém sofrendo. Não. Foi ensinado, já foi falado. Tá? Então a gente servir sem julgar, sem crítica, só por amor, eu acho que vamos aprender muito ainda para chegar nesse patamar. Né? Porque faz parte do ser humano. Né? Você olhar e falar, puxa, por que está fazendo isso? Já aprendeu, ainda está errando. Eu vejo que eu, graças a Deus, não passo por isso porque, infelizmente, não tenho esse dom de enxergar a falsidade, a mentira. Acho que deve ser muito difícil você servir quando você está enxergando isso no outro. Né? E daí você tá ali e a pessoa tá falando com você, mas você pensa assim, isso aí ele tá falando da boca para fora. Porque eu tô vendo o ato dele aqui. O Zé Carlos passa muito por isso. Eu tô vendo o ato dele lá fora. Eu tô vendo como ele se comporta. E agora vem aqui e o que ele tá reclamando é outra situação. Por quê? Porque quer se fazer de bonzinho. Eu acho que isso é muito difícil você servir quando você vê que o outro não está ligando para o que você fala, certo? Está fazendo exatamente o contrário do que aquilo que a espiritualidade ensinou. Não é nem a gente não, porque a gente não ensina nada, né? Que a espiritualidade falou para a pessoa. Então, nesses momentos, eu acho que é muito difícil a servidão. E a gente precisa ainda trabalhar muito esses sentimentos dentro da gente. Realmente esse autoconhecimento, essa mudança, essa evolução nossa, certo? Tem que ser muito importante nesse passo, porque senão a gente não vai Acho que essa conseguir. lucidez tem que ser trabalhada, ela tem que ser relembrada e recomeçada quantas vezes for necessário, ao longo de nossa existência inteira. E aquela coisa de você pensar e se criticar também, né? Orai e vigiar. Eu A fiz todo errado, instante. né? Eu fiz errado. Eu falei isso ontem, não devia ter falado. Mas as palavras é aquilo, né? O vento leva, não tem jeito de segurar de novo. Né? Eu acho, o que você falou é interessante. Eu vejo quando a gente está falando
frente aqui. Quando você percebe que tem pessoas que não estão nem aí com o que você está falando. Dá uma vontade de você chegar, por exemplo, entrar dentro de uma caixinha de fósforo, ficar quietinho ali, ficar quieto. E Então, você tem que tocar adiante o barco. E tem que tocar, você tem que deletar o que você está vendo. E é o mesmo sentimento que a Silmara e o Zé Carlos que tem que ver isso, a gente percebe, a gente sente isso. Eu não vejo, não, acredito tudo que as pessoas falam. A gente sente isso. Porque também a gente conhece as pessoas, né? Nossa cidade é pequena, Mas né? nem é sem conhecer, não, tem hora que às vezes é tão nítido que você percebe, mas não aguenta. Gente, eu acho que que veio até fazer aqui, né? a expressão corporal da pessoa fala. Assim, parece que fica muito nítido tudo, assim, que é muito difícil de lidar. Quando eu vinha pra cá, eu vinha pensando, não sabia que esse é o tema da servidão. E aí aí a hora que eu tô sozinha, que eu tento já começar a me desligar, né? Agora é eu e eu, vambora. E aí eu tava pensando sobre o dia que foi falado, porque quando eu achava, né, que os espíritos que atendiam na casa já estavam tão evoluídos a ponto assim, né, eu achava que eles trabalhavam pela evolução, mas eles trabalham ainda para evoluir, porque também então a continuação. Eu vim pensando nisso, sabe? E aí eu vim conversando com Deus e tal. E aí aqui eu tava olhando a abelha ali, aí foi falado assim pra mim no ouvido, que a abelha e a borboleta, para Deus, ela tem o mesmo significado. Que elas foram criadas com um só propósito, cada um com o seu propósito dentro da natureza, né? Quem complica é a gente, né? E eu acho que cada um é único, e cada um pode encontrar a sua servidão dentro da gente. Eu não sei se eu estou certa, mas eu acho que é isso, cada um tem uma forma. O que é servidão, né? Então olhar para dentro, né? O que é servidão para você? O que é servidão? O que teu coração sente? Eu acho que tem várias formas, né? Às vezes a gente encontra no trabalho uma servidão. Não sei se eu estou certa. Perfeitamente. O meu que servidão é parte já do livre-arbítrio. Ou quero ou não quero. Se você opta para ser servidor de Deus, você tem que agir dentro dos desígnios, conforme o texto fala. Dentro dos desígnios, o que foi proposto por nós lá na nosso processo reencarnatório. Nós chegou aqui, não quer seguir, não quer praticar a servidão do bem, responde lá na frente. Vamos por assim, como a servidão inclui muita humildade, simplicidade, é se colocar disponível, né? Se colocar disponível e confiar na providência divina que as coisas vão se conduzindo de uma tal maneira para te levar onde você tem que estar, fazer o que você tem que fazer, né? Independente do que seja, né? Ou não? Mas nós temos essa verdade dentro de nós? Ah, eu confio. Não é da boca para fora? É o que a gente busca. É o que mais tem. A compaixão é o que mais tem, falsa compaixão. Para muitos, que às vezes está conversando e a espiritualidade vai mostrando, é uma coisa. Mas para muitos que você, quem tem esses dons, está conversando, mesmo na rua ou ali na frente, que você percebe que tem esse desinteresse, essa falta, esse não acreditar, é que às vezes que nos prepararmos para sermos servidores. Não é só dizer eu sou um servidor. Porque a servidão não é aqui dentro da casa somente. Aqui é o mínimo. É lá fora. A qualquer momento. E nós temos a humildade de nos
nos avaliarmos e dizer, não, eu sou um servidor? É bom a gente entender os princípios básicos do Criador. Você tem a liberdade total de fazer o que você bem entender. Mas só vai conseguir enxergar as mãos estendidas quando se arrepender, se reconhecer o seu erro. Enquanto você não reconhecer realmente o seu erro, você não consegue enxergar a mão do Criador estendida. E as interpretações são diversas. Todo direto nas reuniões religiosas, nas missas, nos cultos, mas é só lá dentro. É vazio. Aí quando a gente chega no momento de entregar nossa roupagem, viramos santos aos olhos dos outros. Porque nós mostramos uma falsa forma de ser. Nós enganamos as pessoas que nos rodearam. E dentro dos ensinamentos que nós recebemos, quando recebemos forçosamente uma imposição da espiritualidade, ela orienta. Ela às vezes é dura, mas jamais imposta. A gente erra. Na grande maioria das vezes, voltamos aqui conversando com a espiritualidade. E ela não nega esse atendimento. E como nós enxergamos esse ato? Que nós já temos dentro de nós uma forma de entendimento, uma forma de compaixão, uma forma de humildade. Ah, nós somos humildes, desde que ninguém alfineta a gente. Aí nós somos uma maravilha de pessoa. Mas deixa alguém alfinetar a gente. E nós não percebemos que nem sempre aqueles maldosos ou que está transtornando a nossa vida não é um malfeitor, e sim uma ferramenta para que a gente reconheça os nossos erros. Quem faz essa comparação? Difícil, né? Porque é mais fácil a gente se colocar de bonzinho, de muita fé, de muito amor. O peregrino, ele está se colocando uma forma comparativa que, se nós tivermos humildade de frequentar e participar e entender os anseios das crianças em um abrigo, nós temos uma visão das coisas. Mas se ao mesmo tempo a gente participar de orfanatos e também de asilos, tanto quanto criança como na velhice, o desespero emocional é muito grande, as incertezas é muito grande, e não se tem ninguém para estender a mão. Mesmo que eles pedem, implorem, ninguém para estender a mão.
Mas o achismo, ele é muito presente, é muito forte nos nossos sentimentos. E como a gente identificar um achismo? Achismo é uma vontade de cada um, certo ou errado. E quando você está fazendo a coisa certa, você não tem esse sentimento de achismo. Você apenas faz. Você vê um necessitado, você não questiona se vai ter uma contaminação, você apenas faz. E assim nós temos exemplos que antecederam e que às vezes convivemos com pessoas, mesmo distante, mas sabendo como é praticada a caridade desinteressadamente. E mesmo assim a gente não parou para repensar a forma que nós somos. Então, para que servem essas pessoas que vieram dar exemplo de mudança interior, de mudança emocional? Se nós enxergamos, nós aplaudimos, mas não reconhecemos. Quais os passos que devemos dar? É a humanidade que tem que seguir, evoluir de forma desejada? Ou ela ter a disciplina adequada dentro das responsabilidades assumidas, dentro da fé, do amor de Jesus? Mas quem faz uma reflexão dessa? Não se iludam com pastores que, na sua grande maioria, são tão ou até pior que nós mesmos. Esta reflexão é que precisamos reconhecê-la, mas precisamos nos envolver. Mas o eu, dentro deste contexto de merecedor, não importa as consequências, não importa o que aqueles estão passando, mas a forma que eu penso, que eu sou merecedor, é o que tem valor. São as importâncias que damos. E queremos chegar no jardim do Senhor com essa mancha? Jamais chegaremos. Por maus ou mal que somos, enganamos aos demais, mesmo nos passando por filhos caridosos, chegaremos neste jardim? Mas a hora da verdade chega. E esse momento, passamos longos tempos perdidos, sem entender o porquê que estamos naquele flagelo. Podem continuar.